Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Não sei de qual playlist você está vindo. Hoje nós vamos falar de mais um livro do Carl Schmitt. Então, independentemente se você vem da playlist de Direito Constitucional ou dos grandes autores, aqui nós vamos falar hoje dessa que foi uma grande obra do Schmitt, o qual nós já falamos sobre ele numa primeira aula. E conversamos, está até marcado aqui da última aula, falamos sobre a teoria da Constituição, de 1928, que é um livro até bem longo. Hoje o livro é mais curtinho, o Der Hüter der Verfassung, o Guardião da Constituição, que é de 1931. O Schmitt vai discutir exatamente quem é o Guardião da Constituição. O livro dele é dividido em três partes. É um livro que eu trago aqui também a capa original, também da Duncan e Humblot, lá de Berlim. Livro de 1931, ou seja, ele foi feito 3 anos após aquele outro livro que nós vimos, da Teoria da Constituição. O Der Hüter, Hüter é guardião, né? E Verfassung é a Constituição, em alemão. Então, o guardião da Constituição. Ele divide em três partes, né? A justiça, como guardiã da Constituição, a concreta situação constitucional da atualidade, logicamente a atualidade do Carl Schmitt, ali de metade, né, a primeira metade do século XX, e a parte 3, o presidente do Reich como guardião da Constituição, que basicamente é curioso, ele já responde a quem poderia ficar com uma indagação sobre quem é, na visão de Carl Schmitt, o guardião da Constituição. Ele fala da necessidade de saber quem é esse guardião, né? E para isso ele dá exemplo de situações na história em que o guardião incorreto se tornou o senhor da Constituição, como foi no caso dos Éforos em Esparta, que segundo ele criou-se verdadeira duplicidade do chefe do Estado. Então vamos analisar cada uma dessas partes. Vai ser uma exposição bem breve, porque o livro não é tão grande assim. A ideia também dentro do livro não é tão desenhada de um modo que você precise ter uma profundidade imensa. Diferente do que nós fizemos no outro livro, não tem tantas divisões, então para não ficar uma exposição tão cansativa, eu decidi trazer aqui de uma forma bem sucinta o que é o livro e falar onde que esse livro se encaixa dentro das leis nazistas ali de 32, de 33, o livro é de 31, para que você entenda a influência que esse pensamento do Schmitt teve para a doutrina nazista. E por isso é um livro tão estudado, né? Então, começando aqui, ele fala da justiça como guardiã, ele cita uma decisão que teve, a decisão de 4 de novembro de 25, em que o Tribunal do Reich ele decidiu sobre a compatibilidade de leis ordinárias com a Constituição. Ele critica, que eu coloquei, não, aqui pode ser crítica mesmo, é uma crítica ao que ele chama de modelo inspirado no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Estado judicial, né, sem direito administrativo. Ele critica esse modelo, ele critica um modelo no qual o judiciário tenha esse poder de decidir o que é constitucional e o que não é constitucional. Para Schmitt, o juiz tem de aplicar a lei, não possui poder de declarar uma norma nula. Como nós vimos no outro livro, quando ele vai falar do que é o juiz, né, que o juiz ele tem que se ater à lei, é basicamente essa a ideia dele. O movimento do livre direito e da magistratura criadora, para ele, é um problema constitucional. Até porque, para o Schmitt, o judiciário ele não pode ser usado como um agente político. Então, ele não tem peso nessas ideias. A ideia do Schmitt, ela basicamente é Constituição, ela tem uma origem política. Como ela tem uma origem política, um órgão que não é político não pode decidir o que é constitucional ou o que não é constitucional. Então, a clássica distinção que para Kelsen, o guardião da Constituição é um tribunal constitucional, para Schmitt não. Para Schmitt é o presidente do Reich, porque o tribunal não pode decidir sobre isso. O tribunal
não tem poder político. No Estado de Direito, para o Schmitt, a justiça tem de ser independente, vinculação material à lei. Ele faz uma diversidade objetiva entre o que é lei e o que é sentença judicial. São coisas diferentes para ele. Então, não podem ser associadas. Na parte 2, ele discorre sobre a situação constitucional na atualidade. Ele exemplifica a Constituição do Reich sobre 3 conceitos: pluralismo, policracia e federalismo. Pluralismo, para ele, são os complexos sociais de poder organizados e espalhados que se apoderam da volição, da vontade estatal, mas continuam um produto apenas social. Isso é o pluralismo. Continua um produto social. Policracia seria a maioria dos detentores da economia pública. Aí já não é apenas um produto social. E federalismo é a justa posição e cooperação. Essas 2 palavrinhas são muito importantes. Existentes dentro de uma organização estatal. Schmitt fala de um parlamento pluralista e que essa formação por correntes ideológicas diversas levaria a indecisões políticas. O parlamento, então, não seria o melhor órgão para decidir. Então, veja que ele vai construindo a ideia dele para explicar o porquê que tem que ser o presidente do Reich. Se nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário Schmitt já exclui. E agora ele traz argumentos para excluir o legislativo. Porque essa pluralidade de correntes ideológicas leva a indecisões políticas. Isso levaria a uma insegurança dentro do Estado de Direito. Qualquer julgamento de inconstitucionalidade não conseguiria, por conseguinte, refletir o momento de unidade política do constituinte originário. Para o Schmitt, o único que seria possível para refletir esse momento de unidade política é o presidente do Reich, que ele fala na parte 3, né? Ele cita a obra do Benjamin Constant, que vai falar do poder neutro. Nós vamos trazer depois a obra do Benjamin Constant para dissecarmos ela também. Em que o presidente do Reich seria uma figura independente dos órgãos legislativos. Então não haveria ligação dele com essa indecisão, com essa diversidade, com essa pluralidade de ideias. A guarda da Constituição não poderia cair por sobre o judiciário, como nós falamos, uma vez que para decidir questões políticas seria necessária uma neutralidade político-partidária que ele não teria. Essa neutralidade, o poder neutro, só competiria ao presidente do Reich. Aqui ele reafirma mais uma vez o porquê que cabe ao chefe do Reich. Qualquer decisão diferente disso afrontaria o princípio democrático. O guardião da Constituição seria então o presidente do Reich, como contrapeso ao pluralismo e como defesa do povo. A esperança do sucesso de tal tentativa, a defesa constitucional, é a base sobre a qual se fundam a existência e a continuidade do atual Estado alemão. É uma frase do Schmitt. E aí, para a aula não ficar muito breve, eu trouxe aqui o contexto dessa doutrina do Carl Schmitt. É importante a gente salientar que essa doutrina ela é de 1931 e o Carl Schmitt é uma figura que tem um certo peso. E o que aconteceu na Alemanha naquele período? Em 27 de fevereiro de 32 acontece o incêndio do Reichstag. O Reichstag era o local do parlamento alemão. Ele é incendiado pelo Marinus van der Lubbe, um cara que eu comentei quando eu falo do Carl Schmitt, na aula do Carl Schmitt, que ele tinha uma certa ligação com partidos que eram voltados ao comunismo. E esse é o estopim para que o Hitler, que era o líder do partido nazista, que já tinha uma influência grande no Reichstag, ele conseguir muito mais apoio. E no dia seguinte, em 28 de fevereiro, ao decreto do incêndio do Reichstag. Eles se apoiam no artigo 48, no parágrafo 2º da Constituição de Weimar, que fala exatamente o seguinte, que caso a segurança
e a ordem públicas estejam seriamente ameaçadas ou perturbadas, o presidente do Reich, o Reichspräsident, ele pode tomar as medidas necessárias a seu restabelecimento, com auxílio, se necessário, de força armada. Para esse fim, ele pode suspender parcial ou inteiramente os direitos fundamentais, Grundrechte, fixados nesses artigos aqui. Então havia essa previsão na Constituição de Weimar, ele se utiliza disso e ele consegue impor o decreto do incêndio do Reichstag, que suspende liberdades civis. Então há a suspensão da liberdade de expressão, de imprensa, de livre associação, a suspensão da inviolabilidade do correio, do telefone e da própria casa. A imposição de penas pesadas para alguns delitos, incluindo pena de morte, que é colocada inclusive para casos de incêndio de prédio público, e o efeito retroativo, algo que é bem raro de se encontrar. A gente encontra só em estados realmente de exceção, em estados mais ditatoriais, que é o que leva à morte o próprio Marinus van der Lubbe, o cara que incendiou o parlamento alemão. E aí, um ano depois, no dia 23 de março, aqui já em 33, é elaborada a Lei de Concessão de Plenos Poderes. Essa lei tem muito a ver com a doutrina do Carl Schmitt, de que cabia ao presidente do Reich ser o guardião da Constituição. E veja que guardião da Constituição não é só dirimir se uma lei é constitucional ou não, mas é fazer valer a Constituição. O nome dessa lei em alemão significa lei para eliminar, né? Zurbehebung, der Not é emergência, né? Para eliminar as emergências von Volk, do povo, und Reich, e da nação. Então é interessante perceber que essa lei em alemão ela tinha um nome bonitinho, era lei para eliminar essas emergências, mas que a gente conhece como Lei de Concessão de Plenos Poderes. Para essa lei ser aprovada, era necessária a aprovação de 67%. E à época, o Partido Nazista tinha 40 e pouco, e o Partido Popular Nacional Alemão, que estava aliado ao Partido Nazista, tinha uma porcentagem pequena também, mas não chegava a 67%. Então é feito um acordo e eles conseguem o apoio, né, do Partido do Centro Católico. E aí eles alcançam os 67% necessários, 2/3, para a aprovação dessa lei. E o presidente Paul von Hindenburg, de lá para frente, fica apenas uma figura simbólica. Ele já estava numa idade avançada, ele acaba falecendo em 34. E até por isso que a gente não ouve muito falar em quem era o presidente da Alemanha nesse período. Ele fica pouco tempo, mas até o momento em que o Hitler ele ganha plenos poderes, porque ele já era o chanceler, já havia uma pressão, já tinha ocorrido uma pressão quando o Partido Nazista tinha ganhado apoio por conta depois da crise de 29. A gente explica isso muito naquela aula inicial do Carl Schmitt. E ele vira chanceler, agora ele passa a ter plenos poderes. E esses aqui são os artigos dessa lei que é dita, né, para eliminar as emergências do povo e da nação. Fala-se do procedimento estabelecido, as leis do Reich podem ser emitidas pelo governo do Reich, ou seja, o Reich com poder legislativo. As leis emitidas pelo governo do Reich podem diferir da Constituição, desde que não contradigam as instituições do Reichstag e do Reichsrat. Os direitos do presidente permanecem inalterados. As leis emitidas devem ser promulgadas pelo chanceler, Hitler, e publicadas no Jornal Oficial do Reich. Elas entrarão em vigor no dia seguinte à publicação. Os tratados concluídos pelo Reich com estados estrangeiros que afetem assuntos da legislação do Reich não precisarão da aprovação das câmaras legislativas, ou seja, joga por fora aquele papo de internalização de tratados estrangeiros. O governo do Reich deve promulgar as regras necessárias para a execução de tais tratados. Essa lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, expira em 1º de abril de 37, ou se o atual governo for substituído por outro. Então, basicamente, esse era o texto dessa lei. A gente percebe claramente uma influência aqui, essa lei, a lei que concede plenos poderes, ela concede plenos poderes ao presidente do Reich, e ela tem um fundamento muito grande aqui,
né, na obra do Carl Schmitt. É uma obra curtinha, é uma leitura interessante, ela serve como fundamento para uma doutrinação nazista, que cresce cada vez mais naquele período, da década de 30, e eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula mais curta, e eu pretendo voltar numa próxima aula. Deixa eu mostrar aqui. Eu já fiz até aqui, a aula já está pronta, que são esses dois livrinhos, o conceito do político e a teoria do partisan. Eu devo explicá-los ou em uma ou em duas aulas, se ficar muito longo. E aí a gente encerra a parte das obras do Carl Schmitt, pelo menos acho que eu tenho ideia de trazer para todos vocês. Talvez mais à frente a gente ainda traga essa aqui, Legalidade e Legitimidade, que é uma obra interessante, de 32. Só que a obra que eu gostaria de trazer, dissecando, seria a próxima, essa aqui, que é encontrado normalmente em um livro só, em que a teoria do partisan acaba sendo a parte 2 do livro como um todo. Então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima.